Galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje, dar continuidade, né, sobre o assunto de bacias hidrográficas, tá bom? Nós vamos falar hoje de bacias hidrográficas brasileiras, tá bom? Lá na página 477 do caderno de estudo de vocês, tá bom? Começando aqui, falar das características gerais das bacias hidrográficas brasileiras. Tá? Eu coloquei aqui do ladinho a palavra principal de cada uma das características, mas eu gostaria que vocês se atentassem aos detalhes também, tá bom? Então, aqui, ó, características mais importantes dos rios que compõem as bacias hidrográficas brasileiras. Quase todos apresentam regime aí pluvial, ou seja, né, a água que abastece os rios brasileiros vem das chuvas, e essas chuvas estão concentradas aí nos meses de verão e as vazantes no inverno. A única exceção aí é o Rio Amazonas, porque como ele tem aí uma alimentação, ele tem uma alimentação mista, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele recebe água tanto da neve, do derretimento das neves da Cordilheira dos Andes, tá? Como também aí das chuvas. Tá? E ele recebe a água dos dois hemisférios, norte e sul, então praticamente ele não tem variação do volume de água durante o ano, tá bom? Então aqui, ó, o regime do Brasil é regime pluvial, dos rios brasileiros de maneira geral. Devido ao regime pluvial, a maioria dos nossos rios aí tem períodos de cheia no verão e vazante no inverno, tá? Porque a maior parte do relevo do clima brasileiro, ele é caracterizado por verão chuvoso e invernos secos, tá certo? As únicas exceções aqui são os rios do Nordeste, né? Do sertão nordestino, onde temos o clima semiárido, né? E aí você tem rios que tem chuvas concentradas aí, na verdade, no sertão nordestino não, né? Na zona da mata, na zona do clima tropical úmido, tá? Que são os rios aí que vão ter chuva cheias concentradas no inverno, né? Que é o único clima brasileiro que tem chuvas no inverno. O do sertão é o aqui de baixo, que são os rios que são intermitentes. Né? Então, a maioria dos rios brasileiros tem as cheias durante o verão e vazantes no inverno. A exceção são aqueles que ocorrem no litoral da região nordestina. Tá? A maioria dos rios brasileiros é perene, quer dizer o quê? Que não seca, mesmo no período da vazante, da seca, onde tem menos quantidade de água, o rio não seca. A única exceção são os rios do sertão nordestino. Lá existem os rios que a gente chama de intermitentes, que são os rios temporários. Então, na sua maioria, os rios brasileiros são perenes. Esse outro nome aqui, eu brinco que parece que tem nome de dor de barriga, né? Exorreicos. Exo quer dizer fora. Endorreico quer dizer dentro. Os rios brasileiros são todos exorreicos. Né? De maneira direta ou indireta, todos os rios brasileiros vão desaguar aí no Oceano Atlântico. Por isso que eles são chamados exorreicos. Inclusive a bacia que vai formar a bacia platina, que é o Paraguai, Uruguai, e o Paraguai, o Uruguai e o Paraná, eles dão a impressão que eles são endorreicos, porque eles vão para a Argentina, Paraguai, Uruguai, mas depois eles retornam para o Oceano Atlântico, tá? Então, todos os rios brasileiros vão desaguar no oceano, tá? A desembocadura, a maior parte dos rios brasileiros tem desembocadura em forma de estuário. A exceção vai ser o rio Parnaíba, que tem forma delta, e o Amazonas, que é misto, tá? Ou seja, a maior parte dos rios brasileiros, né, quase todos, tem aquela desembocadura larga. E predomina no Brasil os rios de planalto, tá? Isso quer dizer o quê? São aqueles rios com muitas cachoeiras que vão ser utilizados aí para a produção de energia elétrica, tá? 80% da energia elétrica do Brasil é produzida aí por hidrelétricas, tá? Na verdade, esse 80% aqui hoje está um pouco menor, acho que é 64% hoje, depois do apagão de 2011, tá? 2001, que houve uma diversificação da matriz energética, mas a gente vai falar disso quando a gente for falar de produção energética, tá? As grandes bacias hidrográficas brasileiras. Olha só, as bacias hidrográficas brasileiras, elas se dividem, tá? Eu vou até voltar aqui um pouquinho para que vocês vejam.
em bacias principais e bacias secundárias, tá? Então, bacia principal, bacia amazônica, bacia Tocantins, Araguaia, bacia do São Francisco, tá? E o que a gente chama de bacia platina, que vai ser a soma aí, né, da bacia do Paraguai, Uruguai e o Rio Paraguai, Uruguai e Paraná, que vai formar a bacia platina, que é aqui embaixo. As outras bacias, que a gente não vai estudar separadamente, são chamadas de bacias secundárias, ou seja, né, são bacias que não são tão importantes se comparado a essas outras, tá bom? Então, aqui, ó, as grandes bacias hidrográficas brasileiras, né? O Brasil é um dos países mais ricos em cursos fluviais do mundo. Devemos lembrar que 12% de toda a água doce do mundo está no Brasil e aí a maior parte dessa água, né, nos rios, tá? Então, nós vamos ter, devido a esse elevado índice pluviométrico que o Brasil tem, porque prevalecem no Brasil os climas equatoriais e tropicais, né? A bacia amazônica. A bacia amazônica, o Rio Amazonas é o maior rio do mundo, né? Há muita controvérsia, muita discussão se o Rio Nilo não seria maior que o Rio Amazonas, porque até pouco tempo atrás ensinava que o Amazonas era o maior rio do mundo em extensão e o Rio Nilo era o maior ao contrário, que o Rio Nilo era o maior em extensão e o Amazonas era o maior em volume de águas. Mas as novas medições via satélites falam que o Rio Amazonas é até 140 quilômetros maior do que o Rio Nilo, né? Então, por exemplo, aqui fala extensão de 6.500 quilômetros. As novas medições falam em 6.937 quilômetros. Vou até colocar aqui para vocês, né? Então, 6.937 quilômetros seria aí, né? Essa medição nova aí do Rio Amazonas, tá? Então, assim, o Rio Nilo também está correndo atrás do prejuízo, né? Eles estão fazendo novas medições lá para tentar provar que ele é maior do que o Amazonas, tá? Mas, tirando a questão do rio principal, que é o Rio Amazonas, a bacia amazônica é, sem sombra de dúvida, a maior bacia hidrográfica do globo, né? Ela ocupa aí a extensão de 7 países, nascendo aí na Cordilheira dos Andes, no Peru. A maior parte dessa bacia está no território do Brasil, mas abrange também Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia, né? No Brasil, a bacia amazônica passa pelos estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, né? O seu rio principal aqui é o Rio Amazonas. É interessante porque o Rio Amazonas ele só passa a se chamar Rio Amazonas quando ele se juntam as águas do Rio Negro com as águas do Rio Solimões. Isso acontece pouco antes aí da cidade de Manaus, né? E ele vai ser denominado Amazonas até a foz lá na ilha de Marajó, não é? É uma foz mista, como nós já falamos, tem feições de estuário e também delta, né? O Rio Amazonas é um rio de planície com baixa declividade, né? Seus desníveis não são muito acentuados e ele, na verdade, representa a vida da região norte. Ele é usado como fonte de renda, navegação, né? Atua como fonte de sobrevivência para a região. A bacia hidrográfica amazônica, ela é a sobrevivência da região norte, né? Desde ter o alimento até como meio de transporte, tá? A razão aí da rica rede hidrográfica aí da Amazônica, né, não tem apenas o Rio Amazonas, mas vários afluentes, tá? Então, assim, são vários afluentes, assim, muito importantes que vão formar essa bacia amazônica, né? Entre as mercadorias transportadas por essa hidrovia, que é a hidrovia do Amazonas, se encontra produtos importantes como soja, fertilizante, cimento, derivados de petróleo e até produtos frigoríficos, né? Um grande número de afluentes aí do Rio Amazonas, como o Rio Xingu, o Rio Tapajós, Madeira e Negro, atravessam áreas planálticas e estão sendo utilizados aí para aproveitamento hidrelétrico há algumas décadas, né? E aqui vai falar para nós da construção aqui de Belo Monte, né? Então tá assim, né? A usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, nas proximidades de Altamira, no estado do Pará, tá? A sua potência instalada, né, quando ela estiver totalmente instalada, vai ser aí a terceira maior do mundo, né, depois de Três Gargantas e Itaipu,
e a maior totalmente brasileira, tá? Então, eu gostaria que você anotasse aí para mim, que é Belo Monte, Rio Xingu, Pará, porque muita gente se perde aí e não sabe onde está sendo construído, tá? A bacia Tocantins-Araguaia, a coisa mais importante que você precisa escrever aí, tá? Que é a maior bacia totalmente brasileira, tá? A bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia totalmente brasileira. O rio Tocantins é o seu principal rio, né? Que se estende por mais de 2.500 quilômetros na região. O principal afluente aí do Tocantins é o rio Araguaia, que tem mais de 2.000 quilômetros também de extensão. E no seu curso ele desemboca aí no Tocantins e se divide em 2 braços, envolvendo aí as terras da maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, tá? No Rio Tocantins está em construção também, né? Foi construída já, né? Uma das maiores hidrelétricas do Brasil, tá? Que é a usina de Tucuruí. Ela foi construída para abastecer o projeto Carajás durante a época aí da ditadura. Foi uma das obras faraônicas da ditadura, né? E é considerada, junto com Balbino, um grande desastre ambiental. Nessa época aqui não se tinha nenhum cuidado com a questão do meio ambiente, então os lagos são muito grandes e a produção de energia em relação ao lago não é grande, tá? Depois aqui nós temos a Bacia do São Francisco, né? A Bacia do São Francisco é uma das mais importantes do Brasil, principalmente porque ela banha uma parte muito importante, muito economicamente do país, que é a região sudeste e uma parte do nordeste, né? Então, ela abrange aí mais de 8% do território brasileiro, nas regiões sudeste, onde pega em Minas Gerais, nordeste, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, e ainda passa por um pedacinho de Goiás e do Distrito Federal. O principal rio aí é o Rio São Francisco, que nasce aí na Serra da Canastra, lembrando que onde o rio nasce é chamado de divisor de águas, né? Na cidade de São Roque de Minas, e ele vai ter sua foz entre as cidades de Sergipe e Alagoas, tá? Grande parte aí do seu leito está na depressão sertaneja, isso é muito importante lembrar que o São Francisco é o único rio perene que corta o sertão, né? Ele é o único rio permanente que vai cortar essa região da depressão sertaneja, tá? A bacia do São Francisco é dividida em Alto São Francisco, perto aí da sua nascente até Pirapora, em Minas Gerais, Médio São Francisco de Pirapora até a Cachoeira de Paulo Afonso, na Bahia, e Baixo São Francisco de Paulo Afonso até a sua foz aí, tá? O aproveitamento do São Francisco se deve aí à pesca, navegação, à fruticultura irrigada e, sobretudo, à produção de energia. Grandes usinas hidrelétricas como Três Marias, Sobradinho e Paulo Afonso são construídas aqui, né, no Rio São Francisco, nessa bacia hidrográfica, tá? Uma coisa muito importante aqui é a questão da transposição do São Francisco, tá? Nós temos dois, eu até quero que você escreva aqui para mim que o eixo leste está pronto, né? A transposição do São Francisco, ela tem pontos positivos e pontos negativos. O interesse é o quê? Levar a água do São Francisco, né? Desviar o curso do São Francisco para levar a água para abastecer esses rios que são intermitentes que nós falamos aqui no sertão nordestino. Então, esse aqui, ó, observem aqui para vocês verem o mapa, né? Esse aqui é o desenho original de São Francisco. Então, aqui, essa parte verdinha seria um desvio, que é o eixo leste, que já está pronto, e esse aqui é o eixo norte, que ainda está em produção. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vê o mapa do Rio São Francisco, porque ao olhar o mapa, a gente tem a falsa impressão de que o rio está subindo. Ele nasce, né, aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e vai desaguar aqui entre Sergipe e Alagoas, depois de ter passado aqui por estados aqui, por exemplo, como a Bahia, Pernambuco aqui, tá? Mas rio não sobe, né? Rio só desce, tá? Então foi criado aí esse projeto que seria a transposição do Rio São Francisco, que tem gerado vários conflitos, né? Pessoas que defendem a transposição e outras pessoas que falam que isso não vai resolver e, pelo contrário, pode colocar esse rio em risco,
tá? Existem pontos positivos e pontos negativos. O principal ponto positivo seria levar água para essas áreas aqui, que são áreas que enfrentam essas secas periódicas. E o principal ponto negativo seria que, às vezes, a quantidade de água desviada poderia colocar o rio em risco, tá? A gente só vai poder analisar se isso deu certo ou não daqui a alguns anos, quando essa obra estiver totalmente construída, tá? Aí agora nós vamos falar sobre a bacia platina. Como eu falei para vocês, a bacia platina, ela é formada aí pelas bacias de 3 rios, que é a bacia do Rio Paraná, Paraguai e Rio Uruguai, né? Só para critério de curiosidade, Oliveira faz parte da bacia do Rio Grande. O Rio Grande é um afluente da bacia do Rio Paraná. Então, indiretamente, né, as águas aqui que banham a nossa região, Oliveira, Carmópolis, Campos da Mata, São Francisco, a gente faz parte da bacia do Rio Grande. O Rio Grande deságua no Rio Paraná, que é um dos rios que vão formar aí a bacia platina, né? Então, as sub-regiões aí do Paraguai, Paraná e Uruguai são as subbacias que, fora do território brasileiro, vão chamar aí o que a gente chama de bacia platina ou bacia da prata, tá? Baiano aí, terras que vão aí da Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. No Brasil, essas bacias hidrográficas são separadas, como está mostrando aqui para nós no mapa. Então, aqui é a bacia do Rio Paraguai, aqui é a bacia do Rio Paraná, que é a nossa aqui, que a gente vai desaguar nela, e aqui embaixo a bacia do Rio Uruguai. Essas 3 bacias juntas vão formar aí o que a gente chama de bacia platina, né? No Brasil, quais são as características dessas bacias? A bacia do Rio Paraguai banha aí Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. No Brasil se localiza aí na região do Pantanal, então o Rio Paraguai e seus afluentes são os grandes responsáveis pelas cheias aí do Pantanal, né? Os períodos de cheia com pico em fevereiro, os períodos de seca com pico aí em setembro. A bacia do Paraná banha 3 países também, Brasil, Paraguai e Argentina. No Brasil, essa bacia se localiza principalmente nos estados do Paraná e em terras de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e ainda pega um pedaço do Distrito Federal. O principal rio aí é o Rio Paraná, que é formado pela junção de 2 rios que eu falei para vocês, ó, o Rio Grande e o Rio Paranaíba, tá? Alguns afluentes, né, tributários do Rio Paraná, Tietê, Paranapanema e Iguaçu, entre outros aí, tá? E a subbacia do Paraná tem grande desenvolvimento agrícola e urbano industrial do Brasil, é a área mais desenvolvimento maior agrícola aí. Nós temos importantes hidrovias nessa área, que é a hidrovia Tietê-Paraná, tá? E além disso, nós temos aqui uma grande capacidade de energia elétrica, onde está aí a maior usina hidrelétrica situada no Brasil, né? Que é a Binacional Itaipu, que é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, tá? Os rios no Brasil, eles são subutilizados como hidrovias, ou seja, a gente poderia utilizar muito mais os rios brasileiros como hidrovias, tá? Outros países, eles tem muito menos rios que o Brasil e utilizam muito mais os rios como meio de transporte. Por último, nós temos a bacia aqui do Uruguai, tá? Que tem uma área de 365 mil quilômetros quadrados, tá? Pega territórios da Argentina, Brasil e Uruguai. No Brasil, ele pega parte aqui do sul do país, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá certo? O último tema dessa parte de hidrografia é como os rios são tratados. Infelizmente, a questão ambiental dos rios no Brasil e no mundo, mas vamos falar especificamente do Brasil, né? Os rios, eles não são respeitados, as pessoas usam os rios como depósito de lixo. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que as pessoas desmatam as margens dos rios, né? Tirando as matas ciliares, fazendo esses rios desbarrancarem, o rio vai ficando, a gente fala, assoreado, né? Com muita areia, tá? Então, não há nenhum tipo de precaução com o rio, né?
Então, ele é usado como depósito de poluentes, como águas aí, né, servidas, como depósito de esgoto, de lixo, né, efluentes industriais, tá? Os rios também recebem agrotóxicos, poluentes que são levados aí pelas águas das chuvas, também por passar aí em lixões e lavouras, tá? A degradação dos rios afeta tanto os países desenvolvidos como subdesenvolvidos, porém nos desenvolvidos eles têm interesse político e recurso para poder resolver o problema, né? Então, grandes rios como, por exemplo, o Rio Reno, na Alemanha, né? Esqueci agora o nome daquele rio importante lá de Londres. Eles têm todo um processo lá de despoluição. No Brasil, a gente já não consegue isso aí, tá? A atividade dessa aula é continuando o nosso caderno de estudo, da página 485, eu pus o contrário, né? 480 a 485, é da 480 a 485, do número 7 ao número 20, tá bom? No módulo 2 eu volto aí corrigindo com vocês.